Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de Física Geral 1. Tá? Eu sou o professor Adriano Ferrarez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Nessa aula de hoje nós vamos ver o cálculo da velocidade a partir da aceleração. Como é que a gente calcula, né, a velocidade a partir da aceleração? Então nós vamos fazer o caminho inverso do cálculo da aceleração a partir da velocidade. Nós vamos aplicar aqui aqueles conceitos, né, de integral, né? A aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Nós vamos ver o que vai ser a velocidade a partir da aceleração. Já adianto que a velocidade ela é igual à integral da aceleração em função do tempo. Tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. Primeiro uma reflexão, tá, dessa grande escritora, né, chamada Clarice Lispector, né, que é filha, né, de imigrantes ucranianos, né, e que esse ano agora, 2020, está fazendo 100 anos de nascimento dela. Ela nasceu em 1920, Clarice Lispector, né, aqui numa foto belíssima, né, ela jovem, né, uma mulher muito bonita, né, e ela fala o seguinte, que a maioria das coisas impossíveis são impossíveis apenas porque não foram tentadas. Né, então é isso, né, gente? Então não diga que uma coisa é impossível sem tentar, né? As coisas que parecem ser impossíveis só são impossíveis porque ainda não foram tentadas. É uma reflexão muito interessante da Clarice Lispector, essa grande escritora, que eu recomendo a todos aí conhecer um pouquinho mais, ler, né? Autora de livros extraordinários, como A Hora da Estrela, cuja protagonista é Macabea, né? E aí que nos leva a reflexões muito interessantes e tudo mais, tá bom? Muito bem, vamos lá à aula de hoje. Então vamos calcular a velocidade a partir da aceleração. Tá? Então agora eu tenho mais uma vez aquela questão de problema inverso, né? A aceleração é derivada da velocidade, e agora nós vamos ver o caminho inverso. Né? E trabalhando aqui inicialmente um caso em que eu tenho uma aceleração constante. Tá? Então a gente tem o quê? Que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então ΔV, que é V menos V0, é igual a aceleração considerada constante vezes tempo final menos o tempo inicial. Tá bom? Bom, aqui eu tenho o quê? Que o gráfico aceleração em função do tempo, para um caso de aceleração constante, né, ele é dado por uma curva, e essa curva é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Né, e a gente observa o quê? Que entre o tempo t0 e o tempo t, essa curva aqui, né, descreve, né, uma área do gráfico seria esse retângulo. Tá bom? Então, olha só, a área sob a curva da aceleração constante em função do tempo, ela está representada aqui, que é um retângulo, tá bom? Bom, isso aqui, né, é um resultado geral, né, nós vamos aqui então trabalhar com aceleração em função do tempo para intervalos de tempo bastante curtos, né? ΔTzinho, intervalo de tempo ΔT bastante pequenos. Então a gente pode escrever o quê? Que a variação da velocidade é igual a aceleração em função do tempo vezes ΔT, esses intervalos de tempo bem pequenininho, bem curtinho, tá? Então eu tenho um AT, que é a aceleração instantânea num determinado instante t, tá bom? Bom, vamos considerar aqui esse gráfico aceleração em função do tempo, em que a aceleração é dada por essa curva aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, essa curva, tá vendo? Ó, essa curva sinuosa, né? Então o que eu faço aqui para calcular a variação da velocidade? A variação da velocidade seria o que? A aceleração num determinado instante, né? E aí eu vou aqui diminuindo esses intervalos de tempo, tá? Para encontrar justamente aquele conceito de aceleração instantânea. Então a variação da velocidade é a área, essa área aqui, ó, que é o produto entre a aceleração no instante vezes esse intervalo de tempo ΔT. Tá bom? Então o que eu vou ter aqui? Que a variação da velocidade ela vai ser igual ao somatório, tá, desses pequenos ΔVs, tá bom? Né? E quando eu tenho aqui, eu divido, né, esse gráfico aqui em infinitos intervalos de tempo, infinitos quadradinhos, né, retângulozinhos iguais a esse, né, com o ΔT tendendo a zero, eu já vou cair na propriedade do limite, né, em que eu vou ter que ΔV é igual a integral, que é um somatório, de t0 até t da aceleração em função
ΔT dt, que é o ΔT infinitesimal, né? É pequeniníssimo, né? Tendendo para zero, tá bom? Ou seja, a velocidade, a variação da velocidade, ela é a área do gráfico aceleração em função do tempo, tá bom? Esse é o mesmo raciocínio que nós usamos para poder calcular posição em função do tempo, né, a partir da velocidade em função do tempo, tá bom? Então, a aceleração, ela é a derivada da velocidade no tempo, e a velocidade é igual à integral da aceleração no tempo, tá bom? Então, a aceleração é obtida, né, derivando-se a velocidade geometricamente. O que é? É o coeficiente angular da reta tangente à curva, né, no gráfico velocidade em função do tempo. E a nossa velocidade, ela é obtida a partir da antiderivação, ou seja, a partir da integração. E ela é geometricamente o quê? A área sob a curva do gráfico aceleração em função do tempo. Tá bom? Vamos lá. Baseado na curva, aí vamos já com um exercício, né? Baseado na curva da velocidade em função do tempo, e sabendo que em x igual a zero para t igual a zero, e que para t igual a zero eu tenho x igual a zero, escolha os gráficos de posição e aceleração que melhor representam o movimento dessa partícula. Então o que acontece aqui? É um exercício em que esse cara vai me dar um gráfico velocidade em função do tempo e eu vou definir quais são, né, os gráficos posição e aceleração em função do tempo que melhor representam o movimento dessa partícula. Tá? Então eu tenho aqui, ó, tenho 3 conjuntos de gráficos, tá? Eu vou considerar então aqui, a partir desses gráficos aqui, ó, velocidade em função do tempo, quais são os gráficos posição em função do tempo e aceleração em função do tempo que representam o movimento dessa partícula. Lembrando que para t igual a zero, eu tenho x igual a zero, tá bom? Certo? Aí ele me dá as alternativas, 1, 2, 3 ou nenhuma das alternativas. Tá? Então um probleminha para a gente poder analisar os gráficos. E analisando esses gráficos, nós estamos trabalhando o quê? Com aquele conceito de derivada, né? E associado a cada um, né, dessas grandezas físicas, posição, velocidade e aceleração. Então vamos lá. O número 2 está incorreto. Por quê? Porque o exercício diz que em x igual a zero, né, t é igual a zero, ou seja, para t igual a zero, x é igual a zero, né? Beleza? Vice-versa. Então olha só, o que ele está me dizendo aqui, ó, né? Que no tempo t igual a zero, o x aqui é diferente de zero. Então esse 2 aqui está errado. X está diferente de zero, então eu descarto logo o número 2, tá? Então nem vou entrar em detalhes, ó. Tá vendo? A alternativa 2 não é uma alternativa, tá? O 2, então, ele é incorreto. Tá bom? Por causa disso. Olha lá, o número 1, ó, já me falou aqui, ó, que em t igual a zero, x vale zero. Beleza. Então vamos analisar o que vai acontecer aqui. Olha lá. Então eu tenho aqui, ó. Aqui, olha que coisa interessante, ó. Para esse tempo aqui, ó, quanto é que vale a velocidade nesse tempo t aqui, ó? Oh, perdão, desculpa, gente, a aceleração desse tempo t. Lembrando que a reta tangente no gráfico VT, quem que é? A reta tangente é a aceleração. Olha só, aqui nesse tempo t, a aceleração tem que valer zero. Mas quando eu vou no gráfico, ó, tá vendo, ó? Né, no tempo t, dv dt é igual a zero. Mas quando eu vou no gráfico aceleração em função do tempo, a aceleração aqui está diferente de zero. Então não pode ser o número 1. Não pode ser o número 1. Beleza? Não pode ser o número 1. Tá errado. O número 1, a alternativa 1 é incorreta. Vamos ver então a alternativa 3. Ó, olha lá. Ó, o 3 é o correto. Por quê? É o correto. Por quê? Vamos lá. Vamos analisar. Ó, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Ó, nesse ponto aqui, tá vendo? Deixa eu escrever de outra cor aqui. Deixa eu escolher uma cor aqui de caneta. Bapará, amarelo, magenta, ciano. Verde não. Branca. Vou pegar preto aqui. Beleza, ó. Nesse ponto aqui, o que eu tenho nesse ponto aqui? Olha lá, olha que coisa interessante, ó. Eu tenho que a derivada é uma reta paralela ao eixo dos tempos. E olha só, quando eu vou aqui, ó, eu desço no gráfico aceleração em função do tempo, quanto é que vale a aceleração aqui, ó? Vale nula, igual tá dado aqui, né? O gráfico, ó, espaço em função do tempo também está de acordo, ó. Quando o x vale zero, perdão, quando o tempo vale zero, o x é igual a zero. Olha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a reta tangente, ó, né? Ela é paralela ao eixo dos tempos. Quanto é que vale a velocidade, ó? Oba, vale zero, ó.
tudo dentro dos conformes, tá vendo? Vamos aqui de novo, ó, nesse ponto aqui, ó, a reta tangente aqui, quem que é? É a aceleração. Quanto é que vale a aceleração aqui? Ó, vale justamente quem? Vale 0, ó. Então a gente vê o quê? Que alternativa 3, os três gráficos, posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo, estão correspondendo o quê? Ao mesmo movimento da partícula, tá? Então a resposta correta é o número, ó, a dancinha do correto é o número 3. Tá? Entenderam aqui, gente, como é que a gente analisa? Tá? Né? Viram aqui? Eu fui aqui para os pontos, né? Aqui, ó. Olha aqui mais uma vez aqui. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, vamos traçar uma reta tangente, ó. Então quer dizer o quê? Ela é paralela ao eixo dos tempos. Então aqui a velocidade vale quanto? 0. Quando eu vou nesse cara aqui, opa, correspondendo corretamente. Tá vendo? Então essa é a comparação. Olha aqui, se eu traço aqui, ó, uma reta tangente aqui, ó, opa, reta tangente, é positiva, olha, ela vai nesse ponto aqui, olha o valor da aceleração, a aceleração aqui, ela é o quê? Ela é maior que 0. Estão vendo como é que a gente analisa esse gráfico? Tá? Então, olha só, essa aqui é a análise gráfica do que é derivada, né? A derivada do espaço é a velocidade, então, olha só, esse gráfico aqui, a derivada desse gráfico gera esse gráfico aqui, e a derivada da velocidade em função do tempo é a aceleração. Então esse gráfico, ele é obtido a partir desse. Então esses três gráficos têm que estar interrelacionados. Tá bom? Beleza, pessoal? Então essa aqui é a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula.